Olá, estamos iniciando mais um programa Campinas, os desafios da metrópole. Hoje, discutindo os desafios das pessoas com deficiência. Segundo dados do IBGE, censo de 2000, 15% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, o que corresponde, em média, a 25 milhões de pessoas. Para este programa, temos como convidadas Carmen Silvia Serri Ventura, coordenadora do Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente, CIAD, e do Programa de Acessibilidade ProAcess da PUC Campinas. E Aida Célia Palermo, presidente do Conselho de Vida Independente de Campinas, CVI, com uma longa participação nos movimentos das pessoas com deficiência. E eu sugiro que a gente comece esse programa aqui falando da inexistência de políticas públicas num passado recente, tipo os últimos 20 ou 10 anos. Eu gostaria de iniciar com a Aida e até colocando um pouco da sua experiência, da sua trajetória, Aida, para as pessoas terem uma noção de como que é. Tá. Eu tenho sequela de pólio, né? Eu tive paralisia infantil com 1 ano e meio, então eu sempre estive na condição de pessoa com deficiência, né? E a grande mudança que a gente percebe é a questão principalmente da acessibilidade arquitetônica, que nos últimos 20 anos mudou muito, né? Por exemplo, toda a minha trajetória de educação, eu sempre tive dentro das escolas escadas, né? E eram barreiras que eu tinha que, de alguma forma, ultrapassar. Mesmo na minha carreira acadêmica, que foi aqui na PUC, não se tinha o conceito que tem hoje de acessibilidade. Era muito começo ainda desse assunto. Então, eu acho que nesses últimos 20 anos foi um salto muito grande. E a gente pode localizar dos últimos 20 anos mesmo, né? Eu acho que todo o movimento de pessoas com deficiência no Brasil, a gente pode colocar antes e depois de 1981. Aí depois eu quero retomar esse assunto com você. Eu gostaria de saber da Carmen, o CIAD, Carmen, há 20 anos, que é exatamente o tempo, né, de existência do CIAD. Como é que começou esse movimento aqui dentro da universidade? Então, aí é um momento importante, inclusive, né, em que nós comemoramos aí os 20 anos de criação do CIAD, que foi num dia aí 9 de outubro, né, e que começou por meio de uma iniciativa da professora Mari Gândara, professora da Educação Física, e que criou, então, o CIAD a partir de uma perspectiva de vinculação da deficiência à prática desportiva, né, a área da educação física em si, né, nem só a prática desportiva, mas a questão da atividade física. Então, na época, aí, há 20 anos atrás, o CIAD tinha um único programa, né, e ao longo desses anos, e aí é interessante, né, essa trajetória histórica em sintonia, né, com o movimento que acontece na sociedade, né, aqui em Campinas, mesmo em nível de Brasil e internacionalmente, quer dizer, os programas foram sendo acrescentados e criados lá no CIAD, né, no sentido de acompanhar essa evolução na perspectiva da inclusão social de pessoas com deficiência. E se nós traçássemos um paralelo assim, desses últimos 20 anos, com países mais desenvolvidos? Nós aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode falar da lei de cotas, né? A lei de cotas nos Estados Unidos surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? E hoje a lei de cotas lá já está em desuso, porque a questão da empregabilidade lá já está muito assimilada pelas pessoas, né, a empregabilidade das pessoas com deficiência. Então eu acho que é todo um momento histórico, cada país tem o seu momento e suas evoluções. Eu acho que o Brasil está num momento bom, né,
E o nosso grande pool foi, né, o ano de 81, que depois a gente fala mais dele. Tá certo, então. Tá? Mas vou aproveitar e já vamos falar dele. Isso. Porque, na verdade, eu achava que a Constituição de 88 é que tinha definido algumas questões públicas. Mas, na verdade, você me falou que muito antes, que esse tipo de movimento de 81 é que... Isso. Em 81 foi o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, nesse momento, a questão pessoa com deficiência começou a ser falada e começou o empoderamento dessas pessoas. Essas pessoas saberem que elas tinham direito à voz. E com esse trabalho, de 81 até a Constituição, foi aí que no momento da Constituição, as pessoas já tinham voz e por isso que houve muitas interseções do movimento de pessoas com deficiência na Constituição, por isso que ela já pensou nesses assuntos, já iniciou um pensamento nesses assuntos. Então, foi um momento muito importante. A Constituição é um marco, mas para chegar nessa mudança, ela teve uma história antes, que a gente não pode esquecer e deixar. E o CIAD, como é que vem sendo esse desenvolvimento dele? Que você falou que começou com um programa. O CIAD começou pequeno, né? Era um espaço físico pequeno, e a ideia começou mesmo de início, né, com a vinculação desse programa à Faculdade de Educação Física por uma iniciativa da professora Mari. Depois aí nesse percurso aí, cerca de 4, 5 anos depois, novos programas foram sendo criados. Hoje o CIAD vem já, né, nesses últimos anos, oferecendo programas relacionados à educação, à saúde, à inclusão digital, à inclusão no mercado de trabalho, à arte, dança e mesmo a questão aí, né, dentro da educação, o trabalho pedagógico. Então nós temos programas que de uma certa forma atendem, né, aquilo que a gente considera como importante para favorecer a inclusão social das pessoas com deficiência. Né? Porque, na verdade, esse conceito de acessibilidade, ele mudou, né? Porque era uma acessibilidade restrita, né? Hoje está ampliado esse conceito. Essa evolução, então, em termos de legislação, né, a Aida citou a Constituição de 88 e toda a importância do movimento anterior. Né? Acho que isso é importante a gente olhar mesmo na perspectiva histórica, porque isso vai mudando todo um quadro, né? E aí por força mesmo e insistência e luta incansável de todos os movimentos das pessoas com deficiência e profissionais e outras instituições e entidades que abraçaram essa causa, né? Então, da Constituição de 88 para frente, aí já na década de 90, nós temos um marco importante que foi em 90 a Conferência Mundial de Educação para Todos, o encontro da Tailândia, né? Que foi um marco significativo para trazer essa discussão, né, de uma educação para todos. Né? Depois, em 1994, um evento bastante importante em nível mundial que ocorreu em Salamanca. Né? Então, esse encontro de Salamanca também hoje ainda é referência, né, na medida em que ele atendeu a todas as minorias, a todas as pessoas que tinham, de fato, necessidades específicas e especiais, né? Aí, no Brasil, 96, a LDB vem dando sequência, né, àquilo que a Constituição de 88 traz, né? Depois a gente já vem para 2000, praticamente, né, o Estado de São Paulo, com uma resolução 00/95, que vai tratar daí da questão da educação especial, das salas especiais e dos apoios, né, para pessoas com deficiência. Em 2001, o MEC traz as diretrizes para a educação especial. E aí vem acontecendo até que em 2004, acho que a Aida até pode falar mais sobre isso, a questão da lei da acessibilidade, né? Então, acho que houve toda uma evolução, né, que vai trazendo à tona as questões da deficiência e os compromissos dos governos, né, em nível internacional, com as conferências promovidas pela ONU, depois da conferência da Tailândia, outras, né, aconteceram em Dakar, na Guatemala, quer dizer, isso vem ocorrendo sistematicamente, em que daí os países signatários que fazem parte da ONU, né,
então vão se comprometendo em aprimorar, né? E acho que depois aí da questão da lei da acessibilidade, acho que a Aida pode falar melhor sobre isso. Nós temos em 2006 a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada pela ONU em dezembro aí de 2006, promulgada pela ONU, né, perdão, em 2006 e ratificada pelo Brasil em julho de 2008, né, sendo que no Brasil a convenção também integra o Programa de Direitos Humanos. Então, essa convenção no Brasil tem um papel muito importante. Eu diria que hoje é, em nível internacional, o documento mais importante que vem regendo todas as políticas públicas que vêm acontecendo a partir daí. Então é um movimento que vem acontecendo de modo contínuo e crescente, né? E acho que, não sei, talvez uma coisa mais permanente, né? Quer dizer, sem tantas lacunas, acho que tem um ritmo, vamos dizer assim, de... E, só um instantinho, esse ritmo desacelerado do Brasil, né, que não está em consonância com países mais desenvolvidos, é justamente pela nossa condição. Eu acredito que sim. Isso, né? Eu acho que sim, porque nós vamos ver que na questão de leis, o Brasil é a terceira melhor legislação a respeito das pessoas com deficiência. Nós não estamos no mundo. É inacreditável. Né? Nós não estamos muito aquém, só que nós estamos dentro de um contexto social, de um contexto histórico do Brasil, que a gente tem que respeitar e valorizar. Né? A grande mudança, as grandes mudanças, eu acho assim, para o Brasil foi, primeiro, a lei de acessibilidade, que a gente chama que é a lei de acessibilidade, que é um decreto federal, né, e que fala de da questão de acessibilidade como um todo, não a acessibilidade arquitetônica, mas a acessibilidade atitudinal, de educação, de comunicação, né, então ela elenca todas as questões de acessibilidade e dá margem para regulamentações, para normatizações e para sanções, né? Então é a partir daí que a gente... Que ano que é mesmo? É de 2004. De dezembro de 2004. Tá? Então é uma coisa nova, né? Ela é processos em evolução, em movimento, né? Movimento. É processos que nunca vão estar fechados. Cada vez que você resolve uma questão, outras questões vão se abrindo. É um leque que a gente vai abrindo. E a grande mudança, que foi o que a Carmen já falou a respeito da Convenção da ONU, que tem a definição de quem são as pessoas com deficiência. E essa definição que é muito nova, tá? Que ela coloca a deficiência não na pessoa, e sim no meio que ela vive. Tá? Então, a minha limitação não é porque eu não consigo andar, é porque eu não consigo me mover porque tem degraus. Então, o problema não está em mim, sim no ambiente. No ambiente. Isso, porque nós temos as tecnologias assistivas, nós temos as condições para que essas diferenças se diluam. Né? Nós temos recursos. Então, a partir do momento que eu uso esses recursos, eu estou em pé de igualdade com você. Aqui eu estou em pé de igualdade com você. Eu cheguei até aqui, eu vim até aqui, por quê? Porque tinha a condição, tem a cadeira de roda, tem o transporte acessível, tem a rampa para eu passar pela escada, entendeu? Tem a atitudinal da pessoa que me ajudou a montar a cadeira. Então, tem toda essa... Então, o problema não sou eu, tá? Então, o problema é o entorno do qual eu vivo. Do qual você vive, né? E então, agora as leis, todas as leis que já existem, elas têm que ser revistas a partir dessa visão, dessa nova visão. Então, eu não vou dar, por exemplo, o passe gratuito, vamos dizer assim, porque a pessoa não consegue subir no ônibus, né? Eu vou dar o passe gratuito porque a pessoa não tem condições socioeconômicas, não tem condições financeiras. Aí é uma outra questão. É uma outra questão, né? Então a gente coloca para se colocar como pessoa primeiro, né? Tá certo.